E foi assim, irmãos, que a mão do Senhor começou a me restaurar. Mas não pensem que foi fácil não. Aquele fogo selvagem não saía do meu corpo de um dia para o outro. Todo dia, quando eu acordava, era como se alguém tivesse jogado álcool nas feridas. Minha mãe passava o remédio, eu gritava de dor, mas ela só dizia: filho, é o Senhor te purificando. Não desiste agora. E eu, mesmo com as lágrimas caindo, respondia: não desisto, mãe. Se Jesus aguentou a cruz por mim, eu aguento isso por ele. Até que um dia, no culto de quarta-feira, algo mudou. Eu estava sentado no banco, ouvindo o irmão pregando sobre a mulher do fluxo de sangue, aquele texto de Marcos 5, quando de repente senti um calor estranho nas mãos. Não era dor, não. Era como se alguém estivesse passando um pano quente nas minhas feridas. Levantei as mãos devagar e, irmãos, as bolhas estavam secando na hora. Não sumiram todas de uma vez, não. Deus não faz mágica, Ele faz milagres com propósito. Comecei a sentir alívio como nunca antes. O irmão que estava do meu lado viu, colocou a mão no meu ombro e disse: irmão, é o Senhor te tocando. Fica quieto no espírito. E eu fiquei. Não gritei, não corri, só deixei Deus trabalhar. Mas o adversário não gosta de ver a obra de Deus, não é? Naquela mesma semana, um amigo meu da época da praça apareceu na porta da minha casa. E aí, cara? Ouvi dizer que tu tá frequentando aquela igreja de novo. Não vai ficar doente de novo, não? Eu olhei para ele e falei: já estive doente, sim. Mas foi Deus que me curou. E se for para escolher entre a praça e o altar, eu fico com o altar, porque lá tem vida. Ele riu, disse que eu estava lavado e foi embora. Mas sabem o que é mais interessante? 3 meses depois, esse mesmo rapaz estava no culto de jovens, chorando nos pés de Jesus. Hoje ele é batizado e serve ao Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E a minha mãe? Ah, a minha mãe. Todo domingo, quando eu chego em casa depois do culto, ela tá lá com a Bíblia aberta na mesa, esperando pra gente orar junto. Um dia desses, ela me falou: filho, eu sonhei contigo de novo. Dessa vez tu tava num barco, remando contra a correnteza, mas tinha uma luz te guiando. Eu sei que é o Senhor te mostrando. A vida cristã não é fácil, mas Ele nunca te deixa sozinho. Eu só abracei ela e disse: mãe, eu sei. E eu não vou parar de remar. Hoje, irmãos, eu tenho uma família restaurada. Minha esposa, que também foi batizada nas águas em nome de Jesus Cristo, serve no departamento de senhoras. Meus 2 filhos, de 8 e 10 anos, já sabem orar sozinhos e amam ir para a igreja. E eu sou cooperador de jovens, porque eu sei o que é ser um jovem perdido. Eu sei o que é sentir que o mundo tá te engolindo. Mas eu também sei o que é ser puxado pelo anzol da graça. E para quem tá ouvindo isso hoje pensa: mas eu já fiz tanta coisa errada. Deus ainda me quer? Escuta aqui, Deus não olha pro teu passado, Ele olha pro teu coração. Quando eu estava naquele centro espírita, o espírito que falava por aquela mulher disse uma verdade: esse aqui é nosso. Mas sabe o que o Senhor me mostrou depois? Que Satã só fala a verdade quando ela serve para mentir, porque eu nunca fui dele. Eu era de Deus antes mesmo de nascer, só não sabia. E você também é. Então fica firme, irmão. Fica firme, irmã. Não importa o que o mundo fala, não importa o que o teu corpo sente, não importa o que o adversário sussurra no teu ouvido. Se Deus começou a obra em você, Ele vai terminar. E quando Ele terminar, você vai olhar para trás e vai dizer como eu tô dizendo agora: valeu a pena cada lágrima, cada joelho dobrado, cada não que eu falei pro mundo. Porque no fim, só Jesus satisfaz. Que Deus abençoe a todos nós. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. E eu não podia terminar esse testemunho sem contar uma coisa que aconteceu depois que eu fui batizado. Foi num domingo de manhã, um dia igual a qualquer outro, só que não. Porque quando a gente tá na obra de Deus, nenhum dia é igual ao outro. Eu tava ali no culto ouvindo a palavra e de repente, irmão, eu senti uma coisa que eu não sei explicar. Era como se o Espírito Santo estivesse falando direto no meu coração. Você vai ver a minha glória hoje. Eu nem entendi direito, mas fiquei atento. E quando o irmão começou a pregar sobre a fidelidade, sobre como Deus não esquece dos seus, eu lembrei da minha mãe. Daquela mulher que dobrou os joelhos por mim quando ninguém mais acreditava. E foi aí que o irmão falou: tem alguém aqui que Deus vai usar para abençoar a sua família. Não é por merecimento, é por graça. Mas tem que estar disposto. Eu não aguentava mais. Levantei a mão e falei: eu quero, Senhor. Usa a minha vida. E irmão, não foi brincadeira não. Naquela mesma semana minha irmã, que estava afastada há anos, apareceu na igreja. Não foi convite meu, não foi pressão de ninguém. Ela sonhou com uma voz que falava: volta para casa. E ela veio. Hoje ela tá batizada, cheia do Espírito Santo, e os filhos dela estão congregando também.
Mas tem mais. 2 meses depois eu tava num culto de quarta-feira, daquele jeito, quietinho, só ouvindo. E o irmão que tava dirigindo a palavra olhou pra mim e falou: Deus tá te dando uma missão. Você vai falar pra alguém hoje que Jesus é o caminho. Eu pensei, mas irmão, eu não sou pregador, eu sou só um cooperador. Mas o Espírito Santo não deixava eu ficar quieto. Saí do culto e no caminho pra casa eu vi um rapaz sentado num banco da praça, aquele mesmo lugar onde eu costumava ficar quando tava perdido. Ele tava com a cabeça baixa, as mãos tremendo, e eu senti no meu coração: esse aí tá igual você tava. Cheguei perto, sentei do lado dele e perguntei: tá tudo bem, irmão? Ele olhou pra mim com os olhos que pareciam não ter mais esperança e falou: não, meu irmão, tô perdido. Não sei mais o que fazer. E foi aí que Deus me deu as palavras. Eu falei: olha, eu já estive onde você tá. Eu já pensei que não tinha saída. Mas tem um Deus que te ama e quer te tirar desse buraco. Você quer ouvir? Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. E ali mesmo na praça eu orei com ele. Não foi bonito, não foi cheio de palavras difíceis. Foi só um homem quebrado falando para outro homem quebrado que Jesus é a resposta. E sabe o que aconteceu? Uma semana depois, esse rapaz estava no culto. Hoje ele está batizado, servindo a Deus, e a mãe dele não para de agradecer. Irmãos, isso é obra de Deus. Não foi eu, não foi minha força, não foi meu jeito de falar. Foi o Espírito Santo trabalhando. Porque quando a gente se dispõe, Deus faz coisas que a gente nem imagina. Ele usa o que o mundo jogou fora. Ele pega o que está quebrado e faz um vaso novo. E eu tô aqui hoje para dizer: Deus não mudou. Ele ainda está fisgando peixe. Ele ainda está chamando os perdidos. Ele ainda está curando os doentes, libertando os cativos e restaurando famílias. Não importa o que você já fez, não importa para onde você já foi. Se você voltar para Ele de coração sincero, Ele vai te receber. Mas tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada: a gente não pode ficar parado. Não adianta só chorar no altar e depois voltar para a mesma vida. Não adianta só sentir a emoção do culto e depois esquecer durante a semana. Fé sem obras é morta. E obra sem fé não vai a lugar nenhum. Então, se você está ouvindo isso hoje e sente que Deus está falando com você, não deixe para depois. Não espere amanhã. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu quero ser teu. Usa a minha vida. E para quem já está na obra, já está batizado, já está servindo, não desanima. Porque às vezes a gente acha que não está acontecendo nada, mas Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está preparando a vitória. Ele está juntando as peças. E quando Ele resolver, irmão, a bênção vem de uma vez. Eu olho para trás e vejo tudo o que Deus já fez. Me tirou do mundo, me curou, restaurou minha família, me deu um ministério com os jovens. E eu só tenho uma coisa para dizer: vale a pena servir a Jesus. Vale a pena cada madrugada de oração. Vale a pena cada não que a gente fala para a tentação. Vale a pena cada lágrima derramada no altar. Porque no fim, quando a gente chegar lá, quando a gente ouvir o muito bem, servo bom e fiel, nada disso vai importar. O que vai importar é que a gente foi fiel, que a gente não desistiu, que a gente deixou Deus escrever a nossa história. Então, irmão, irmã, fica firme. Não olha para trás. Não olha para os lados. Olha para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E se Ele começou a obra em você, Ele vai terminar. Que Deus abençoe a todos nós. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. E eu não podia terminar esse testemunho sem contar mais um detalhe que marcou minha vida para sempre. Porque, irmãos, depois que eu fui batizado, depois que Deus me curou, eu pensei: agora é só alegria, agora é só vitória. Mas a Bíblia diz que o servo bom não é aquele que só serve quando tudo tá fácil, mas aquele que permanece fiel até nas provas. Assista só comigo. Uns 2 anos depois da minha cura, eu estava firme na igreja, cooperando com os jovens, louvando a Deus, quando de repente, o adversário tentou de novo. Dessa vez não foi com doença, não foi com o mundo, foi com dúvida. Começou assim: um irmão da igreja que eu respeitava muito, falou uma coisa que me deixou confuso. Ele disse: olha, irmão, você acha que só a nossa igreja é certa? Tem tanta gente boa em outros lugares. Eu fiquei quieto, mas aquela palavra entrou como uma semente. Comecei a pensar: será que eu tô no caminho certo? Será que Deus só trabalha aqui? E o inimigo, que é astuto, começou a jogar pensamentos. Você já sofreu tanto, já passou por tanta coisa. Será que vale a pena continuar assim? Eu comecei a ficar frio. Não deixei de ir na igreja, não deixei de orar, mas o coração não estava mais quente como antes. Eu cantava os hinos, mas não sentia mais aquela alegria. Eu lia a Bíblia, mas as palavras pareciam sem vida. Até que um dia, num culto de quinta-feira,
O irmão que estava pregando falou algo que me acertou como uma flecha. Deus não quer só a tua presença no templo. Ele quer o teu coração. Aquilo doeu, porque eu estava ali, mas estava vazio por dentro. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando pro teto, e comecei a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de arrependimento. Eu lembrei de tudo que Deus já tinha feito por mim, me tirou do mundo, me curou do fogo selvagem, restaurou minha família, me deu um chamado para trabalhar com os jovens. E ali de madrugada eu falei: Senhor, perdoa a minha frieza. Eu não quero só estar na igreja, eu quero te servir de verdade. Eu quero te amar como tu mereces. E sabe o que aconteceu? No domingo seguinte, o irmão que estava dirigindo o culto falou: hoje o Senhor tem uma palavra para alguém aqui que está com o coração dividido. Deus diz: filho, volta para mim. Não é tarde. Eu ainda tenho um trabalho para fazer na tua vida. Irmãos, aquilo foi para mim. Não tinha como ser para outra pessoa. Deus estava falando direto no meu coração. E naquele dia, depois do culto, eu fui pro altar e entreguei tudo de novo. Não foi um rebatismo, não foi um novo começo, foi uma renovação. Foi como se Deus dissesse: filho, eu nunca te deixei. Você que tinha se afastado um pouco. Mas agora volta, porque a obra não acabou. E de lá para cá, irmãos, Deus tem me usado de uma forma que eu nem imaginava. Hoje eu tenho a alegria de ver jovens que eu ajudei a trazer para a igreja, batizados, servindo a Deus. Vejo famílias sendo restauradas. Vejo vidas sendo transformadas. E tudo isso porque Deus não desistiu de mim. Eu aprendi uma coisa: o adversário não desiste. Se ele não consegue te derrubar com o mundo, ele tenta com a dúvida. Se não consegue com a dúvida, ele tenta com a frieza. Mas Deus é maior. E quando a gente fica firme, quando a gente não olha para trás, ele faz coisas que a gente nem sonha. Hoje eu tenho uma palavra para quem está ouvindo isso. Se você está no mundo, saia. Não espere chegar no fundo do poço como eu cheguei. Deus está chamando você hoje. Se você está na igreja, mas está frio, volta pro altar. Deus quer te aquecer de novo. Se você já caiu, já errou, levanta. Deus ainda tem um plano para sua vida. Se você está firme, continua, porque a obra vai ser concluída. Eu não sei o que você está passando hoje. Não sei que batalha você está enfrentando. Mas eu sei de uma coisa: Deus é fiel. Ele não muda. Ele não mente. E se ele fez por mim, ele pode fazer por você. Então, irmão, irmã, não desista. Não olha para o que está acontecendo agora. Olha para a promessa de Deus. Porque no fim, quando a gente chegar lá, quando a gente ouvir o muito bem, servo bom e fiel, nada disso vai importar. O que vai importar é que a gente foi fiel até o fim. Que Deus abençoe a todos nós. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. E hoje, irmãos, eu quero contar um detalhe que muitos não sabem. Porque quando a gente passa por essas coisas, a gente acha que é só sofrimento, mas Deus está trabalhando nos bastidores. E eu vou provar isso para vocês. Quando eu estava naquela cama, cheio de bolhas, com febre alta, os médicos falando que podia ser até meningite, minha mãe não saía do meu lado. Mas ela não chorava na minha frente. Ela só falava: filho, Deus vai te curar. Só confia. E eu, na minha ignorância, ainda resmungava: mãe, se Deus é tão bom, por que eu tô assim? Ela só respondia: porque Ele tá te preparando para algo maior. E sabe o que aconteceu? No terceiro dia de internação, eu estava tão fraco que mal conseguia abrir os olhos. Aí, de repente, eu senti uma mão no meu ombro. Era um irmão da igreja, um cooperador que eu nem conhecia direito. Ele chegou perto e falou assim, bem baixo: irmão, Deus me mandou te dizer uma coisa. Diga a ele que eu não esqueci do anzol. Ele ainda vai ver a minha glória. Eu não entendi nada na hora. Mas naquela noite, eu tive um sonho. Sonhei que estava num rio, e uma voz falava: entra. Eu entrei, e quando a água me cobriu, eu senti como se todo aquele fogo no meu corpo fosse apagando. Aí eu acordei suando, mas a dor tinha diminuído. Não foi cura instantânea, não. Foi um processo. Mas a partir daquele dia, as bolhas começaram a secar. Os médicos falavam: isso é estranho, a melhora está muito rápida. Mas eu sabia. Deus estava agindo. E tem mais. Quando eu saí do hospital, fraco ainda, mas em pé, minha mãe me levou na igreja. Eu não queria ir, não. Tava com vergonha, achando que todo mundo ia me julgar. Mas quando eu entrei, um irmão veio e me abraçou. Não falou nada de julgamento, nada de onde você estava. Só disse: Deus te trouxe de volta. Agora é para ficar. E foi ali, naquela noite, que eu ouvi o Espírito Santo falando no meu coração: você achou que eu ia te deixar? Eu te fisguei há muito tempo. Agora é para ser meu para sempre. Eu caí no chão chorando. Não chorando de dor, não. Chorando de alívio, de gratidão. Porque eu entendi que Deus não estava me castigando. Ele estava me resgatando.
E sabe o que aconteceu depois? Eu comecei a congregar de novo. Não por obrigação, não. Porque eu sentia falta. Sentia falta daqueles hinos, daquela paz, daquela presença de Deus. E um dia, no culto, o cooperador chamou os que queriam ser batizados. Eu levantei a mão tremendo. Não por medo da água, não. Por medo de falhar de novo. Mas quando eu saí daquelas águas, irmãos, eu senti um poder que eu nunca tinha sentido. Comecei a falar em línguas, coisa que eu nunca tinha feito antes. E a voz de Deus veio de novo. Agora você é meu. E ninguém vai te tirar da minha mão. Hoje eu tô aqui para dizer, se você acha que já errou demais, que já foi longe demais, mentira do inimigo. Deus não olha pro teu passado. Ele olha pro teu coração. Se você tá disposto a voltar, ele tá esperando de braços abertos. E para quem tá firme, não relaxa. Porque o adversário não dorme. Ele viu o que Deus fez na minha vida, e ele não gostou. Já tentou me derrubar de novo com pensamentos, com tentações. Mas hoje eu tenho uma coisa que antes eu não tinha, uma experiência real com Deus. E isso, irmão, ninguém tira. Então eu termino com isso. Se você tá no mundo, Deus tá te chamando hoje. Não espere a doença, não espere o fundo do poço. Volta agora. Se você tá frio, chega perto do altar. O fogo de Deus ainda tá queimando. Se você já caiu, Deus ainda tem um plano para você. Ele não desiste dos seus. Se você tá firme, continua. Porque a obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. E tem uma coisa que eu não contei ainda. Porque depois que eu fui batizado, eu comecei a ter sonhos. Sonhos que não eram sonhos normais. Uma noite eu sonhei com um livro grande aberto, e uma mão escrevendo meu nome nele. Aí eu acordei com uma paz que eu não consigo explicar. Eu sei que meu nome tá escrito no livro da vida. E se o meu tá, o seu também pode tá. Só depende de uma coisa, fidelidade. Não é perfeição, não. É permanecer. Porque Deus não precisa de gente perfeita. Ele precisa de gente que não desiste. Que Deus abençoe a todos nós. Fica firme. A vitória é nossa. Amém. E tem mais uma coisa que eu preciso contar, irmão. Porque depois que eu fui batizado, as coisas não ficaram fáceis não. O adversário não gosta de ver ninguém saindo das trevas para a luz. E ele tentou de tudo para me fazer desistir. Mas Deus já tinha me dado uma prova que eu não podia esquecer. Aquele sonho do livro. Só que um dia, uns 3 meses depois do meu batismo, eu tive uma recaída. Não foi nada grave, mas foi suficiente para me abalar. Um irmão da igreja me convidou para ir num churrasco com os amigos do trabalho. Eu pensei, é só um churrasco, não tem nada demais. Mas quando eu cheguei lá, tinha música alta, gente bebendo, e eu senti aquele cheiro de cerveja. Meu coração começou a bater forte. Não era saudade não, irmão. Era medo. Medo de cair de novo. Eu fiquei quieto num canto, orando baixo, Senhor, me ajuda. Não deixe eu errar de novo. Aí, do nada, um dos caras que tava lá, um que eu nem conhecia direito, olhou pra mim e falou, e aí, você é crente, né? Por que tá com essa cara de enterro? Eu não respondi nada, mas na mesma hora, um irmão da igreja que tava lá também veio e puxou meu braço. Vamos embora, irmão. Não é lugar pra nós. Quando a gente saiu, ele me falou, você lembra da palavra que o irmão deu na igreja semana passada? Que o inimigo vai tentar te fazer tropeçar justamente onde você já caiu antes. Pois é. Isso aqui foi uma armadilha. Eu fiquei tão envergonhado, mas também grato, porque Deus usou aquele irmão para me puxar para fora antes que eu fizesse alguma bobagem. E sabe o que aconteceu no domingo seguinte? Eu estava no culto, e o irmão que estava dirigindo falou assim, tem alguém aqui que quase caiu essa semana, mas Deus segurou. Levanta a mão. Eu levantei, tremendo. Aí ele continuou, Deus está dizendo para você, eu não te deixei cair porque eu já te tirei do lixo uma vez. E não vou deixar você voltar. Glória a Deus. Isso foi em 2015. De lá pra cá já faz 8 anos que eu tô firme. E não foi fácil não. Teve vez que eu pensei em desistir. Teve vez que o cansaço bateu, que os problemas vieram, que a carne falou mais alto. Mas uma coisa eu aprendi, a fidelidade não é não cair nunca. É levantar toda vez que cair. E hoje, irmão, eu tenho uma família na igreja. Minha mãe, que nunca deixou de orar por mim, hoje tá batizada também. Meu pai, que era contra, hoje congrega. Minha esposa, que eu conheci na igreja, é uma serva de Deus. E meus 2 filhos, desde pequenininho, já estão aprendendo a amar a casa do Senhor. E o mais lindo? Esse ano, no aniversário do meu batismo, eu tive outro sonho. Dessa vez eu vi aquele mesmo livro de antes, só que agora estava escrito nele, fiel até o fim. E quando eu acordei, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração. Isso é para você. Continua. Então eu termino com isso aqui.
Se você tá lutando para ficar firme, não desista. Deus não te abandonou. Se você já caiu, levanta. O sangue de Jesus te limpa. Se você tá pensando em voltar pro mundo, lembra, o mundo não te quer de volta não. Ele só quer te usar e te jogar fora. Se você tá firme, segura a mão de alguém que tá fraco. Porque a gente não foi salvo para ficar sozinho. E uma última coisa, a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Não importa quanto tempo demore. Não importa quantas vezes você tropeçar. O que importa é você não soltar a mão dele. Que Deus abençoe a todos nós. A vitória já é nossa. Amém. Glória ao nome santo do Senhor.